Hoje em dia, graças à câmera, podemos provar que coisas aconteceram e, ao fazer isso, não posso deixar de pensar. E se isso não estivesse registrado em vídeo, e você simplesmente me contasse que aconteceu, eu provavelmente te chamaria de mentiroso. Então, estes são os 20 momentos que você não acreditaria se não fossem filmados. Número 20. Cabras escalando uma barragem. Já ouvimos que as cabras são escaladoras espetaculares. As cabras da montanha são literalmente projetadas para atravessar as mais estreitas bordas e conseguem subir os lados de penhascos aparentemente verticais. Seus cascos são feitos para agarrar, e elas têm um equilíbrio bastante notável. Mas você já esperava ver um monte de cabras escalando o lado de uma barragem feita pelo homem? Finalmente, a câmera registrou o que ninguém acreditava ver. Essas imagens incríveis foram capturadas na barragem de Sannino, no norte da Itália. As cabras que você pode ver aqui escalaram o lado vertical da barragem para lamber os minerais e o salitre das paredes. Apesar da natureza obviamente precária de sua posição, essas cabras podem até ser vistas lutando para conseguir um lugar melhor e mais delicioso no penhasco. É uma loucura. Cabras da montanha são basicamente máquinas de escalar, máquinas peludas e com chifres, e seus corpos são extremamente esbeltos e seus cascos essencialmente feitos para equilibrar-se em bordas. Eles têm uma parte externa dura que ajuda a cavar nas bordas e uma almofada macia embaixo dos cascos que se molda conforme os contornos da montanha, como sapatos de escalada. O ibex alpino é um tipo forte e poderoso de cabra, com um par de chifres extraordinariamente longos e alguns superpoderes bastante eficazes. Essas cabras vivem nas altas neves dos Alpes europeus e têm cascos fendidos e chifres curvados para trás distintos, que podem usar em autodefesa contra predadores. O ibex alpino, como a cabra da montanha comum, é muito seguro, mas precisa ser assim em seu terreno incrivelmente difícil. Eles usam suas incríveis habilidades de equilíbrio e pernas poderosas para saltar entre bordas rochosas de uma maneira que faria até mesmo um dublê de filmes de ação endurecido balançar a cabeça em descrença. E o ibex faz tudo isso sem arnês ou rede. Antes de continuarmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e clique no sino de notificação agora mesmo. Agora é hora do tópico interessante. Finalmente, a câmera registrou o que ninguém acreditava ver. Esta imagem tirada na Arábia Saudita mostra cheques inspecionando uma aeronave peculiar. E por que eles se reuniram e o que a aeronave é, permanece um mistério. Claramente, eles consideraram digno de investigação, mas por quê? Infelizmente, há muitos enigmas envolvendo essa imagem para realmente termos uma ideia sólida do que está acontecendo. A imagem apareceu no Reddit e todos que a viram estão analisando-a desde então. Mas o que você acha que está acontecendo? Ilumine a seção de comentários abaixo usando a hashtag Tópico Interessante e me diga o que você acha em relação ao que acabou de ver na tela. Número 19. Escorregando no gelo. Aqui estamos, em um dia de inverno extremamente frio, assistindo a imagens do sistema interno de segurança de pessoas escorregando e caindo nas ruas geladas de uma cidade na Ucrânia, em 2020. As câmeras de rua flagraram várias pessoas tendo um dia terrível, e em particular, havia uma mulher enfrentando uma batalha épica com as ruas impossivelmente geladas. Ela está usando um chapéu, luvas e uma mochila, e é vista nas câmeras de vigilância lutando para se manter em pé enquanto navega pela calçada escorregadia. Mas ela persiste, incessantemente. A pobre mulher pode ser vista caindo e levantando-se e tentando novamente. 3 vezes ela tenta e cai de novo. Um estranho então aparece e tenta ajudá-la, mas sem encontrar sucesso, segue em frente e a deixa com suas lutas. Ela continua indo, caindo e tentando se erguer cada vez. É meio doloroso assistir e realmente sentimos por sua luta. O que mais ela poderia fazer nessa situação? E realmente, por que na Terra ainda estamos assistindo a ela sofrer? O que há de errado conosco? Número 18. Cachorro finge perna quebrada. Esse cachorro de rua em Bangkok, Tailândia, é aparentemente um pouco artista ou charlatão, dependendo de como você vê a situação. Gaz é o nome pelo qual os moradores locais chamam o cãozinho, e ele é bem conhecido por seu pequeno truque para chamar atenção. Ele pode arrastar a perna atrás de si como se estivesse quebrada, mas, na verdade, ele pode se levantar e correr sem nenhum problema. Os moradores locais dizem que ele faz esse truque para chamar a atenção das pessoas, e então elas o alimentam. Quem poderia dizer não? A questão é que isso é um cachorro fazendo um truque e as pessoas acham isso inteligente. Se uma pessoa faz a mesma coisa para que as pessoas sintam pena delas e lhes deem dinheiro para comer, bem, as pessoas não chamam isso de inteligente, não é?
Elas chamam de fraude e ficam realmente irritadas com isso. Número 17. Xilofones de floresta. Em 2011, a empresa japonesa de telecomunicações Docomo apresentou uma maneira inspirada de chamar atenção para promover seu novo produto. Trata-se do enorme xilofone de floresta que construíram. Ele foi feito com várias fileiras de teclas de madeira que tocavam uma nota diferente cada uma. E então uma bola era solta no topo do instrumento e, conforme rolava pelos degraus das teclas, tocava a cantata 147 de Bach. Para todos os efeitos, soava como um imenso xilofone. Mas o que você acha desse extraordinário e engenhoso instrumento musical? É um tanto belo, não é? Deixe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Número 16. Máquina de ondas causa tsunami. Quando uma piscina aparece nas manchetes, geralmente não é um bom sinal. Especialmente quando, como neste caso, a manchete diz 44 banhistas feridos por onda gigante em parque aquático chinês. No verão de 2019, a chamada piscina de tsunami no parque aquático Yulong-Xiun, na cidade de Longjing, foi fechada após um defeito na máquina causar uma onda artificial gigantesca que derrubou dezenas de banhistas. Aparentemente, o chamado defeito foi na verdade causado por um homem embriagado. Talvez ele tenha cochilado no controle. De qualquer forma, o resultado foi um monte de pessoas desprevenidas em boias de borracha, de repente se encontrando em cima de um tsunami enorme e fora de controle. Definitivamente não era o tipo de diversão que estavam procurando. O resultado seria um monte de ferimentos, um amontoado de manchetes negativas e o fechamento da piscina em questão. Talvez um passeio gentil e tranquilo na piscina infantil tivesse sido muito mais seguro. Número 15. Piscina de mulher se transforma em tsunami. A Califórnia está acostumada a terremotos. De fato, se você mora na Califórnia, basicamente se prepara para que a falha de San Andreas finalmente se abra completamente e envie uma parte considerável do seu estado em uma nova aventura pelo Oceano Pacífico. É um risco, mas terremotos são apenas um fato da vida. Então, quando este terremoto de magnitude 7.1 atingiu a Califórnia, a maioria das pessoas encarou com naturalidade. Esse tipo de coisa acontece com frequência suficiente para que as pessoas estejam bastante acostumadas com os efeitos. Mas esta mulher teve uma experiência um tanto incomum, ou pelo menos considerada incomum, o suficiente para chegar às notícias locais, e ela compartilhou algumas filmagens do evento maluco que a fez temer que acabasse de volta naquela piscina. Quando o terremoto começou, Deborah saiu de sua piscina no quintal e tentou se afastar. Mas o tremor era tão forte que ela teve que se sentar onde estava, pois era muito instável para andar. Então a piscina começou a formar ondas gigantescas, espirrando para todos os lados. Foi tudo muito emocionante por alguns breves momentos, enquanto o foco principal era manter o telefone seco. É muito importante ter suas prioridades definidas durante um potencial desastre natural, sabe? Número 14. Homem derruba comida. Com o uso generalizado de câmeras de campainha e outros dispositivos de segurança doméstica, parece que cada um de nossos movimentos está sendo capturado em filme para todos verem, mesmo algo tão mundano e, francamente, incrivelmente chato quanto este vídeo aqui. Estamos assistindo a um homem retornando de um lugar de fast food com seu pedido quando ele tropeça nos degraus de sua varanda. Essas coisas acontecem, e você sabe, podem acontecer a qualquer um de nós a qualquer momento. Então provavelmente não vale realmente a pena perder o temperamento por isso, porque isso apenas faz você parecer meio bobo, não é? Quero dizer, esse cara quando ele tropeça pela primeira vez, estamos meio que lá com ele. Todos sabemos como é e não é divertido. Mas quando ele se levanta e fica todo irritado com isso e começa a jogar coisas por aí, bem, esse é o ponto em que ele parece um idiota. A maior parte do que ele derrubou estava provavelmente totalmente bem, isso até ele atirá-lo em um ataque de raiva pelo jardim da frente e deixar a varanda toda pegajosa com seu surto de jogar refrigerante. Agora ninguém tem jantar. Ele ainda está irritado com isso e por algum motivo também está na internet para sempre. Número 13. Cachorro interrompe jogo de futebol. Durante uma partida de futebol da Liga Nacional de Futebol na Geórgia, um cachorro, isso mesmo, mais um cachorro aprontando, entra correndo no campo como se tivesse acabado de chegar no parque local. Os jogadores parecem mais do que felizes em dar um pouco de atenção ao cachorro, e o goleiro imediatamente faz amizade com o intruso peludo. Obviamente, a multidão parece estar ficando um pouco superaquecida e distintamente animada com toda a situação. É realmente difícil dizer se estão satisfeitos com o cachorro ou se estão irritados por ter que esperar alguns breves momentos para o jogo continuar.
Os fãs de futebol podem ser especialmente mal-humorados sobre coisas tão importantes quanto a cronometragem. Eles são todos pessoas muito ocupadas e importantes, sabe? Mas, de qualquer forma, alguns momentos de ação excitante do cachorro passam, durante os quais mais alguns jogadores se envolvem, até que um desses gênios decide correr com o dito cachorro em direção ao lado do campo. O cachorro imagina que está em um jogo e participa de bom grado, até que ao chegar à beira do campo, ele percebe que foi enganado e que o homem, na verdade, não está tentando brincar com ele, mas sim tirando o cachorro do campo. Número 12. Drones exibem mensagens em Seul. Durante o evento que não deve ser nomeado, em 2020, os céus acima de Seul foram iluminados por um monte de mensagens que foram formadas usando centenas de drones. É tudo muito moderno, tenho certeza. Mensagens motivacionais e de conscientização sobre a Covid. De qualquer forma, essas mensagens variavam de dicas encorajadoras fofas a avisos sérios de saúde pública, bem como formas de coração e todo tipo de outras coisas fofas, para tentar manter o povo da Coreia do Sul conectado e informado. Os drones até conseguiram realizar uma rotina para lembrar as pessoas de como lavar as mãos efetivamente, e como era típico da época, terminaram com uma saudação aos profissionais médicos que trabalhavam incansavelmente para ajudar os outros. Me pergunto se eles fizeram mais do que aplaudir pelos cuidadores na Coreia do Sul. Talvez até pagassem devidamente seus preciosos trabalhadores do serviço público. Isso seria uma coisa revolucionária. Nunca se importe com toda a bobagem dos drones. Número 11. Búfalo fere leão. Quando um rebanho de búfalos foi atacado por um grupo de leões na reserva de caça Mala Mala, na África do Sul, um búfalo em particular decidiu que isso não ia acontecer. Este vídeo mostra a mesa virando contra os predadores quando este búfalo usa seus chifres afiados e ferozes para investir contra os leões, e de fato captura um deles na ponta de seu chifre, como um kebab. O grande felino empalado certamente sentiu o lado afiado do pau nesta ocasião, mas apesar dos esforços gigantescos deste único búfalo, o resto dos leões ainda se alimenta de outro búfalo de qualquer maneira. Sem dúvida, isso proporcionou uma visualização impressionante para esses turistas. O tamanho imenso de um búfalo é sua maior arma. Eles podem usar seu enorme peso e grandes chifres com efeito mortal quando encontram um leão. O búfalo africano pode pesar até 900 quilos e medir até 3 metros e 35 centímetros de comprimento. Eles andam em grandes rebanhos, viajando juntos torna as coisas mais seguras, e são nadadores incríveis. Então esta é uma das maneiras que eles podem evitar até mesmo entrar em contato com um leão avesso à água. Uma de suas técnicas mais legais de prevenção contra leões são os pássaros brancos que muitas vezes viajam nas costas dos búfalos, os pica-bois. Eles se alimentam de insetos que gostam de viver em um búfalo, mas também são como um sistema de alerta precoce para um ataque iminente de um grande felino. Eles sabiam sempre que um leão está por perto. Número 10. Adolescente resolve cubos de Rubik e faz malabarismo. A seguir temos um adolescente da Colômbia chamado Angel Alvarado, que tem um talento especialmente único. Ele pode resolver 3 cubos de Rubik em 4 minutos e 31 segundos, enquanto também faz malabarismo. É intrigante, bem, foi intrigante o suficiente para nossos velhos amigos, os seguradores de prancheta do Guinness Book of World Records, verificar seus esforços e premiá-lo com o título de novo recorde mundial por essa habilidade incomum. Seu dom especial, resolver 3 cubos de Rubik em 4 minutos e 31 segundos. Se isso já não é impressionante o suficiente, foi o primeiro recorde mundial de malabarismo e resolução rápida de cubos também, então ele realmente tem um talento tão incomum que tiveram que criar sua própria categoria para ele. Número 9. Guaxinim roubando comida de gatinhos. De volta aos maus velhos tempos de junho de 2020, quando todos nós não tínhamos nada para fazer, além de olhar para telas e rolar nossos telefones enquanto olhávamos intermitentemente pela janela e lembrávamos vagamente como era o resto do mundo, as assim chamadas organizações de notícias lutavam para continuar postando coisas que vagamente se assemelhavam a uma história. Eles nem sempre eram tremendamente bem-sucedidos, no entanto. Aqui está uma dessas histórias. Este é um vídeo que captura um guaxinim atrevido que está se escondendo embaixo de um deck ao lado desta casa no Alabama.
Um par de gatinhos está comendo seu jantar, e o guaxinim descobriu que pode estender suas patas pelo vão no deck e agarrar a comida para si mesmo. Os gatinhos não parecem muito incomodados com as engraçadas patinhas mexendo na frente deles. Mal é a grande história de notícias, mas aí está. Guaxinins são inteligentes e tenazes, e essas criaturas encontrarão comida e descobrirão como entrar em quase qualquer lugar que possa abrigá-la. Guaxinins há muito tempo utilizam essas fáceis entradas de portinholas para casas de pessoas e, em seguida, geralmente comem a comida do gato e qualquer outra coisa que possam agarrar antes de serem apressadamente expulsos de volta para a rua por um proprietário de casa aborrecido. Algumas pessoas tentaram manter os mamíferos famintos fora de suas casas, apenas para descobrir que as criaturinhas inteligentes simplesmente encontraram outra maneira de entrar, ou, de fato, descobriram o novo sistema que foi projetado para confundi-los. Pesquisas sugerem que guaxinins urbanos provavelmente estão se tornando mais inteligentes que seus primos do campo. O desenvolvimento urbano oferece a eles tantas oportunidades excelentes para experimentar diferentes maneiras de obter comida, ao mesmo tempo em que prosperam em lugares densamente povoados. Parece que guaxinins são realmente bons em resolver quebra-cabeças e aprender novas habilidades. Então, quanto mais as pessoas tentam mantê-los fora, melhores eles são em encontrar maneiras de entrar. Número 8. Alce anda sobre a água. O que exatamente está acontecendo aqui, então? Uma extraordinária filmagem surgiu de uma criatura que agora está sendo chamada de Alce Jesus, já que o animal realmente parece estar correndo sobre a superfície da água. Sério, é estranho. Então, o que no mundo poderia realmente estar acontecendo? Esta filmagem está claramente sendo feita a bordo de um barco que está navegando por um rio, e provavelmente é um aerobarco, sabe? Aquele tipo com um grande e barulhento ventilador na parte de trás. Esse tipo de barco é projetado para uso em águas muito rasas e costuma ser visto em ambientes de mangue pantanoso. De qualquer forma, essa é uma parte da explicação. Se a água é realmente super rasa, então o alce, que tem patas grandes e massivas, pode parecer que está correndo sobre a superfície quando, na verdade, está simplesmente correndo em apenas alguns centímetros de água. Caso contrário, como esse grande sujeito de 680 quilos está deslizando sobre a superfície do rio é um mistério. Alguém tem mais alguma ideia, ou temos que aceitar toda a coisa do Alce Jesus? Número 7. Quase acidente de entusiastas de trens. Você imaginaria que uma pessoa com paixão por locomotivas teria pelo menos um pouco de consciência dos perigos que essas formas particulares de transporte podem apresentar. Mas aparentemente, não este sujeito. Ele quase foi esmagado até o reino dos céus por um trem moderno e muito rápido enquanto estava parado assistindo e filmando um antigo e muito mais lento. Filmado em Thurston e Suffolk, no Reino Unido, este vídeo também foi feito por um entusiasta de trens, mas quase capturou um homem encontrando seu criador em vez do trem que, evidentemente, estavam tentando filmar. Então, enquanto o tão esperado trem a vapor passa pela estação, os entusiastas de trens muito empolgados assistem e filmam. Afinal, este é o mundo moderno, e você pode dizer que algo realmente aconteceu se não documentar completamente? Parece que este entusiasta de trens em particular não está prestando atenção suficiente ao seu redor, pois ele fica muito perto da trilha para obter a melhor visão do trem antigo passando. Enquanto sua atenção está no trem a vapor, um trem de alta velocidade está rapidamente entrando em cena atrás dele, e ele não o vê de jeito nenhum. As pessoas ao redor dele de repente percebem, mas ele ainda está alheio a isso até que ele passa por ele e literalmente roça nele. Ele teve muita sorte de ter evitado ser esmagado. Honestamente, parecia mesmo que ele estava condenado. Número 6. O urso acenador. Não só este urso Kodiak é um tipo amigável, mas ele também tem reflexos sérios, talvez um prospecto de captura para as grandes ligas. Este adorável grande urso Kodiak está sentado junto à cerca esperando por visitantes que passam. Ou talvez lembrando de um tempo e um lugar quando ele vagava livre e pegava salmões enquanto pulavam do rio. Quando esses visitantes ansiosos chegam e começam a acenar e gritar, esse urso tem uma reputação como acenador, e essas pessoas querem o aceno do urso, por favor. Olympic Game Farm é um tipo de safari drive-thru no estado de Washington, onde as pessoas se sentam em seus veículos e dirigem lentamente passando pelos animais que lá vivem, exibidos em um zoológico para pessoas que gostam de fazer tudo em seu carro. Oh, bela captura!
E então esses animais provavelmente estão ficando apenas um pouco cansados de todas as demandas que estão sendo colocadas sobre eles para dar às pessoas o que elas querem. Este urso está tão acostumado a acenar e depois a pegar que ele faz tudo isso com um casual movimento do pulso. Mas, de novo, uma fatia de pão seco dificilmente é um piquenique ao estilo Yogi Bear, mal merecendo um aceno, muito menos qualquer tipo de entusiasmo. Quer dizer, vamos lá pessoal, nem mesmo um sanduíche de manteiga de amendoim e geleia? Número 5. Baleias surpreendem surfista. Baleia, eu nunca vi algo assim, e você? Um par de amigos observadores de baleias estava remando em um caiaque na praia de Ávila, na Califórnia, quando sua expedição se tornou um pouco mais pessoal do que jamais esperavam. Se o objetivo é ver uma baleia, provavelmente não é ver o interior de uma, mas foi exatamente o que aconteceu para essas duas mulheres. Elas de repente se encontram sendo levantadas fora da água por uma baleia jubarte emergindo, e pelas filmagens feitas por outro observador de baleias de caiaque por perto, parecia mesmo que as mulheres estavam dentro da boca da baleia por um momento. Talvez estivessem, mas conseguiram sair dela, e logo foram viradas e caíram na água. Elas foram rapidamente ajudadas por outras pessoas e conseguiram chegar em casa inteiras, embora uma das mulheres tenha descoberto que sua camisa estava cheia de peixes e a outra perdeu as chaves do carro. De outra forma, todas viveram para contar a história. Número 4. Buraco gigante engole carros. Em janeiro de 2023, uma grande quantidade de chuva caiu sobre Los Angeles e, como um lugar que realmente não está acostumado com muita umidade, pode causar alguns problemas. Neste caso, a chuva criou as condições perfeitas para que um enorme buraco se abrisse no meio de uma rua no bairro de Chatsworth. O buraco pareceu ter se aberto muito repentinamente e conseguiu engolir 2 carros no processo. A estrada se abre à frente deles, eles caem 4,5 metros para baixo em um buraco. Bombeiros resgataram pessoas de seus carros usando uma corda e uma escada aérea e as prenderam em um arnês e as levantaram até a segurança. As pessoas foram então levadas ao hospital com ferimentos leves. Um par de outros também foi engolido pelo buraco, mas conseguiram sair sozinhos antes da chegada das equipes de resgate. Mas olhe só o tamanho desse buraco. Não é louco como isso pode aparecer tão repentinamente do nada? Buracos são um fenômeno estranho. Eles frequentemente aparecem tão de repente quanto se fossem do nada e são conhecidos por engolir casas e outros objetos infelizes que possam estar por perto. Agora, enquanto pode ser verdade que buracos aparecem de maneira completamente inesperada de vez em quando, eles são muito mais propensos a se desenvolver lentamente ao longo de muitos anos. Então tente não ficar muito alarmado. Um buraco é geralmente uma depressão na superfície da Terra, geralmente causada pelo movimento de rochas solúveis como calcário ou gesso. Então pode ser possível fazer um palpite educado de onde eles podem ser mais propensos a aparecer. Embora esta seja a razão mais típica para a formação de buracos, existem outras causas e, adivinhe, algumas delas são até mesmo causadas pelo homem. Que surpresa! Atividades como escavar fundações para prédios em lugares onde a fundação natural da Terra é inadequada, perfurar petróleo ou outros recursos, e até mesmo o despejo ilegal de resíduos de fábricas, são todas conhecidas por causar buracos. Quando você adiciona tempestades e inundações às atividades humanas, pode acabar descobrindo que tem uma receita para o desastre. Número 3. Salto base do Burj Khalifa. Há algum tempo atrás, frequentemente ocorria uma confusão sobre qual prédio era o mais alto do mundo. Parecia ser algo que muitos países aspiravam a alcançar dentro de suas fronteiras. Nos tempos recentes, no entanto, parece que, como todas as outras coisas maiores e mais brilhantes, os Emirados Árabes Unidos também têm essa área coberta. O Burj Khalifa é uma imensa estrutura que tomou o título de estrutura mais alta do mundo. Existem alguns números impressionantes envolvidos na existência do Burj Khalifa. Este edifício tem a impressionante altura de 828 metros e 10 centímetros. Então não é de se admirar que seja conhecido como uma cidade vertical. A estrutura levou um total de 12 mil pessoas de todo o mundo. É revestida com 26 mil painéis de vidro cortados à mão. E, claro, isso requer uma quantidade enorme de limpeza, 3 meses para ser exato. Então, diante de todas essas informações, você poderia imaginar que este seria um lugar incrível para saltar? Não de uma maneira desesperada e devastadora, mas na verdade por diversão. Bem, salto base, uma atividade que soa insana, onde os muito corajosos ou quase loucos saltam de um lugar alto, caem livremente por um tempo
e depois viajam a distância restante até o chão, liberando um paraquedas e cruzando os dedos, presumivelmente. E em 2016, alguns aventureiros decidiram fazer isso do Burj Khalifa, como se faz. Foi então que eles quebraram o recorde mundial de salto base. E todos mantiveram seus membros intactos, o que é um alívio. Número 2. Colapso da barragem no Brasil. Este momento aterrorizante foi capturado em câmera em fevereiro de 2019, quando uma barragem de mina estourou no Brasil e liberou uma força devastadora de água lamacenta e suja na área próxima. O local de mineração estava localizado perto da cidade de Brumadinho, na área que foi gravemente afetada pelas torrentes que jorraram da barragem. Centenas perderam suas vidas neste terrível incidente e muitas partes da cidade ficaram totalmente submersas sob as águas residuais. As filmagens capturam o exato momento em que a barragem estourou e enviou a água marrom inundando pelo vale. Toda a encosta realmente desabou como resultado da água, e massas de detritos e outras sujeiras foram arrastadas pelas águas da enchente. Foi um desastre absoluto causado pela mineração que poderia ter sido evitado, mas matou muitas pessoas inocentes. Número 1. Maior geleira. À medida que os efeitos do aquecimento global continuam se tornando conhecidos por todos, há uma profunda preocupação e um esforço conjunto para monitorar o derretimento das geleiras que estão no cerne do problema. Combinadas, as geleiras da Groenlândia e da Antártica contêm cerca de 3/4 da água doce do planeta. Essas geleiras têm derretido a uma taxa acelerada rapidamente desde que os efeitos das mudanças climáticas vêm crescendo. À medida que isso continua, há um aumento massivo do risco no nível do mar subindo, o que poderia submergir áreas costeiras ao redor do mundo sob a água. Esta equipe de documentaristas vem documentando o gelo derretido e capturou em filme o desprendimento de uma geleira absolutamente colossal. As filmagens mostram a escala enorme deste gelo enquanto ele se desloca e derrete. O poder da água é verdadeiramente fenomenal, e a escala em que está derretendo deveria deixar todos bastante assustados. Bem, isso é tudo dos momentos mais estranhos e inesperados que foram capturados em câmera hoje. Qual dessas visões te surpreendeu mais? E você já capturou algo completamente bizarro em câmera? Vá em frente e me conte tudo sobre isso na seção de comentários abaixo. Não esqueça de conferir todas as outras coisas legais que estão aparecendo na tela e eu te vejo na próxima vez. Cuidem-se, pessoal!